Olá, boa noite. A cirurgia plástica tem sido a opção de muitas mulheres, mas na procura por uma aparência física ideal ou perfeita, muitas pacientes acabam por ficar frustradas com os resultados e carregam várias marcas para o resto da vida. Este é um dos assuntos que vamos abordar hoje no Contato Direto. No Brasil, pacientes denunciam o médico Josias Caetano por cirurgias plásticas com resultados chocantes. Pelo menos 31 mulheres reclamam dos resultados das cirurgias do mesmo especialista. Elas procuraram o médico com o objetivo de ter o corpo que sempre sonharam, mas no final ficaram assustadas. No rastro dos sonhos desfeitos. Noite de quarta-feira. Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Essas 6 mulheres estão à minha espera. Algumas preferem não mostrar o rosto e divulgar o sobrenome, mas todas têm em comum o fato de já terem procurado a justiça, a polícia. O alvo das denúncias é o médico cirurgião plástico Josias Caetano. Tivemos acesso às imagens do pós-operatório de cada uma. São fotos que chocam. Elisângela, 34 anos, consultora comercial. Ela é uma das denunciantes. Fui na consulta, já estava decidida a fazer. Ele falou, não, vai ficar incrível. Não é a mama pequena que você quer, sim. Não é tirar o excesso de pele e de gordura que você tem após a sua gravidez, tudo sim. Então, vai ficar maravilhoso. Qual era o procedimento que ia ser feito? Abdominoplastia, para tirar o excesso de pele pós a gravidez, e uma redução de mama. No início ele inspirava confiança? Sim, super atencioso, calmo, jeito de falar. Então, eu me senti segura. Eu falei, nossa, ele sabe o que está falando. Só não desconfiou que havia riscos? Não. Consultório cheio de mulheres felizes, ansiosas, se programando para aquele sonho. O sonho de Elisângela começa a ganhar forma, mas logo se transforma em pesadelo. A senhora foi para a cirurgia totalmente confiante? Confiante. Eu achei que aquele dia ali ia ser o meu maior sonho realizado. Ele disse que a senhora teria alta em quanto tempo? No outro dia de manhã. Eu fiz a cirurgia de noite, 8 horas da manhã eu tive alta. Saí feliz. Achei que tinha dado tudo certo. Quando a senhora observou que havia algo errado? Só após 3 dias em casa, porque estava tudo bem no hospital. A gente não pode mexer, né, em nada antes dos 3 dias. Quando eu tirei a cinta e o sutiã no 3º dia, já estava com a mama toda necrosada, uma pele dura, preta já, e uma mancha no meu abdômen. E a situação só foi piorando? Só foi piorando. Chegou uma hora que eu não conseguia mais levantar, porque quando eu levantava, abria. E quando a senhora procurou o Dr. Josias, que tipo de explicação ele deu à senhora? Só falava isso, que era normal e que ele ia resolver. E aí, quando eu não aguentei mais, ele falou, bom, como você não vai conseguir mais cuidar dessa ferida em casa, vou te pedir a internação. Ele esperou eu chegar no meu estado mais grave, de não suportar mais, debilitada, não conseguia falar, não conseguia comer nem andar, para ele tomar uma providência de cuidar. 20 dias após a cirurgia, Elisângela dá entrada a outro hospital. Se eu não tivesse ido para o hospital, eu teria morrido em casa sem saber da gravidade que eu estava, porque eu estava totalmente aberta. Eu já não tinha mais condições de cuidar daquela ferida em casa. Quando eu cheguei no hospital, eles me relataram que eu estava com uma infecção hospitalar e a bactéria estava muito forte e eu poderia ter uma infecção generalizada. Fiquei 5 dias na UTI e nesse período o Dr. Josias foi me acompanhar no hospital. E ele sabia de todas as omissões que ele teve. Se ele me abandonasse no hospital, o crime ia ser muito maior. Todo mundo entendeu a gravidade do perigo e ele se sentia coagido naquele hospital, porque todo mundo ficava em cima dele. E ele dizia o que para a senhora? Que estava sendo um sucesso, que estava dando tudo bem. Vai dar tudo certo, fica tranquila. Mesmo com a senhora na UTI, ele não admitia que havia algo errado? Nunca admitiu. Nunca admitiu. Momentos que ela tenta apagar da memória. E ele olhar pra mim e falar que isso foi normal. Como é que a senhora descreve? Na verdade, eu não consigo ainda olhar tudo isso, né? Mas isso é um pesadelo. Parece uma pessoa morta, né?
E ele olhava pra tudo isso todos os dias e falava, tá tudo bem, você tá ótima. A senhora poderia ter morrido? Sim, eu estava entre a vida e a morte e ele sabe disso. No segundo dia que eu tava lá, e ele falou, olha, o negócio é assim, mas amanhã eu volto pra gente fazer o novo procedimento. E quando ele saiu, eu tava tão abalada emocionalmente, que quando ele saiu da sala, eu passei muito mal. Veio a enfermeira, eu falei, eu não consigo mais falar. Aí quando ela olhou a pressão e tudo, eu tava falecendo. Ela só gritou, chama o doutor e vamos pra UTI. Eu só escutei isso. E ali eu vi que poderia ser o meu fim. Eu só pensava na minha filha. Qual foi o momento mais difícil para a senhora? Um dos dias mais difíceis pra mim foi passar o aniversário da minha filha sozinha no hospital. E hoje, levando tudo em consideração, que erros a senhora consegue identificar? Erro médico, negligência, omissão de informações, de socorro. Ele é um crime. Foi um crime. E por que a senhora o responsabiliza? Pela conduta errada que ele teve. Ele estava tratando a gente como se fosse um pastel, né? Que você faz em 3 minutos, porque é assim que está acontecendo. Se providências tivessem sido adotadas antes, Tudo a muito... senhora está convencida que teria sido um outro tipo de desfecho? Com certeza. Ele nunca tomou a providência de me encostar em mim pós-cirurgia. Nunca encostou, ele só olhava e falava que estava normal. Mesmo me vendo toda aberta, porque ficou tudo aberto. Se o Dr. Josias estivesse aqui, diante da senhora, o que a senhora diria a ele? Que ele acabou com os meus sonhos. Ele só não acabou com a minha vida porque Deus me guardou. Depois de 60 dias internada, 5 na UTI, Elisângela recebe alta. Mas para ela, a batalha ainda não está vencida. Como é que a senhora descreve essas sequelas? Um pesadelo. Eu queria voltar a me olhar no espelho um dia, porque eu estava buscando realmente melhorar a minha autoestima, né? Me preparei para isso. E hoje está pior do que antes. Como é que está a sua vida agora? Traumatizada, tentando recomeçar. Eu passei mais de 10 anos sonhando com tudo isso e eu me preparei financeiramente, com alimentação, com saúde, de fato, para realizar o meu maior sonho. Por que a senhora considera que o Dr. Josias foi negligente? Ele colocava a culpa em mim. Falava que talvez o meu corpo tinha rejeitado, porque eu tinha apertado demais o sutiã, que eu tinha apertado demais a cinta. E nunca que o sutiã, talvez apertado, causasse o dano que ele me causou, né? Eu fiquei completamente aberta, exposta, contaminada. Quem é o Dr. Josias para a senhora? Hoje, é um mutilador, é um açougueiro, é um monstro. Ele destruiu o meu sonho. Eu perdi parte do meu corpo que é irreparável. Segundo apuramos, pelo menos 31 mulheres reclamam dos resultados das cirurgias realizadas pelo Dr. Josias Caetano. Deise Faria, 40 anos, dona de casa. Ela é a primeira a denunciar o cirurgião. Por que a senhora procurou o Dr. Josias? Porque eu tinha um sonho. Eu fui através de uma recomendação. Qual foi a sua impressão sobre ele? Foi perfeita. Foi tudo maravilhoso. O consultório dele é muito bonito. Todos, quando você chega lá, são todos muito bem educados. Inspirava confiança a princípio? Sim. Ele cativa você, porque ele faz tudo o que você quer. Você está pagando e ele fala, eu vou colocar prótese em você, você vai ficar linda. A mesma frase, ouvida por tantas pacientes. O que o Dr. Josias prometeu à senhora? Que eu ia realizar o meu maior sonho, que era um corpo dos meus sonhos, né? Nossa, vai ficar perfeito, vai ficar maravilhoso. O que foi prometido? Beleza, eu fui atrás da beleza. Deise realiza uma mastopexia, um procedimento para elevação das mamas e uma abdominoplastia. O custo, cerca de R$20 mil. Ele falou para mim, você vai ter que voltar para o hospital às pressas para fazer outra cirurgia, porque o seu seio deu um coágulo. E eu não entendia. Eu falei, como que pode? Ele não me explicava mais. Ele simplesmente falou, amanhã você vai voltar para a sala de cirurgia. E eu já voltei muito nervosa. Nessa segunda cirurgia, ele não fez só a ressutura da mama. Ele abriu
o meu abdômen novamente e o meu umbigo novamente, sendo que ele não falou para mim que ia fazer isso. Que explicação foi apresentada à senhora? Nenhuma. Ele falou que precisou fazer um reparo. Ele admitiu o erro? Não, de jeito nenhum. Em nenhum momento? Nenhum momento. E na cirurgia, na segunda cirurgia, eu tive uma parada, onde eu acordei com as enfermeiras dando parabéns para o médico anestesista que me reanimou com adrenalina. Só quer dizer que quase morreu, então? Sim, sim. O que fez a senhora decidir denunciar o médico? A negligência do pós-operatório que ele teve comigo. Porque eu fui aberta. Abriu a minha abdominoplastia, abriu o meu seio. Quando eu cheguei lá, estavam aqueles pontos todos inflamados. A minha barriga já estava necrosando. E ele falou para mim que era normal. A senhora foi alertada de que haveria riscos? Não. Em nenhum momento? Nenhum momento. Mas eu sei que risco há em cirurgia. Mas não da forma com que aconteceu. Eu saí de lá com a ferida aberta, com os pontos todos jogados dentro da ferida necrosada, porque ele não limpou. Ele simplesmente colocou um absorvente. O Dr. Josias quer operar Daisy novamente. Ele marcou cirurgia para mim 3 vezes para me retirar a prótese e eu me neguei. Eu sabia que ali ele queria só retirar o silicone para retirar o problema e depois eu fui numa médica e a médica falou para mim que eu não preciso retirar. Que a senhora quer dizer que a senhora identificou uma tentativa dele de ocultar o que tinha acontecido? Exatamente. Foi isso que ele fez. A senhora não confia mais nele? Não confio. Eu não confio, não deixei mais ele colocar a mão em mim. Eu fui durante 2 meses no pós-operatório. Eu ia um dia sim, um dia não, porque eu tinha desmaios constantes. Peguei uma anemia profunda, fiz um exame, um hemograma, e eu falei para ele, doutor, eu tô com um médico aqui. Ele está vendo o meu hemograma. Eu estou com problema de saúde. Ele falou, não, isso aí a gente arruma rapidinho. Só você tomar um sulfato ferroso, um complexo B e o whey protein. A senhora considera que o Dr. Josias foi negligente? Sim, completamente. Ele não foi só negligente. Ele é desumano. Por quê? O que ele faz com as mulheres é crueldade. Essa foto que eu estou hoje. É assim que meu abdômen está hoje. Aberto, uma ferida aberta. Ele tá com uma ferida aberta, mas dentro dessa ferida, os tecidos não colaram. Eu limpo com um cotonete dentro da pele. O meu seio, ele costurou dessa forma. Isso para ele é normal. É o que foi dito à senhora? É o que foi dito para mim. Que isso é normal. Eu vivo um pesadelo hoje. Eu não me olho no espelho ainda. Eu ainda estou aberta. Faz 4 meses que eu fiz a cirurgia. E o psicológico super abalado, super. Foi por isso que eu procurei justiça. Ele destruiu as nossas vidas, desabafa uma das pacientes operadas pelo médico Josias Caetano. Em depoimentos, as mulheres acusam o cirurgião de graves falhas. Em comum, todas tiveram resultados desastrosos nas cirurgias às quais foram submetidas. No corpo, carregam as marcas do descaso e da negligência. Viviane Silva, 37 anos, esteticista. Ela procura um médico para realizar um desejo antigo. Desde menina, quando eu ficava ali vendo na televisão, eu sonhava na perfeição. Eu queria muito, era mais que parte de mim. Mas tudo se transforma em um grande terror. Virou um pesadelo a minha vida. Ele quase acabou com o meu casamento, ele tirou minhas estruturas, ele tirou meu sonho. E qual é a sua situação nesse momento? Totalmente abalada. Eu tenho um pesadelo com ele, eu tenho um pesadelo dele querendo me operar à força, você tem noção? E o local como é que está agora? Tá aqui, ó, tá uma pera e tá querendo abrir. A minha perna direita é dormente. O procedimento, mais uma, abdominoplastia. 16 de maio de 2022, 7h30 da noite. Parecia tudo certo. Quando eu tirei o curativo,
eu vi parecia um outro umbigo aqui em mim. Aí eu já coloquei a mão na cabeça e falei, deu uma coisa errada. Aí eu perguntei pra ele na consulta, eu falei, doutor Josias, o que é esse negócio aqui? Por que tá esse... Eu brinquei, né? Falei assim, por que tá esse segundo umbigo aqui? Qual foi a resposta? Ah, vai cair. Mas como vai cair, doutor? Tá parecendo outro umbigo. O que aconteceu? Inflamou. Quando inflamou, ficou parecendo uma bexiga. Muitas dores? Muitas dores. Muita dores, era um pesadelo. E eu chorava, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, eu não fiz perna, eu não fiz barriga para ficar aleijada. Aí ele falou assim, ó, vem aqui que eu vou te olhar. Aí já tava um furo assim, eu tenho fotos. Tava um furo assim, já necrosando assim, um buraco. Minha perna latejando. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim abaixar assim a roupa, né? Aí ele veio com a tesourinha, a sangue frio, ele cortou assim, ó, pá, dos dois lados, pá. Aí ele apertou assim, saiu mais líquido. Aí eu só fiz assim. Aí ele falou assim pra mim, vai abrir mais. Aí eu falei, como assim, doutor? Vai abrir mais, muita dor. Eu não dormia, aquilo latejava. Cada mexida, se eu fizesse assim, ó, era como se tivesse um bicho comendo assim, ó, rasgava a pele. E eu não dormia, ele foi passando. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E ele falava, é normal. E não melhorava? Não melhorava. Aí fez um furo aqui, fez um furo desse lado, um furo desse lado, um furo que cabia dedo assim, ó. A reação do médico revolta a Viviane. E o que ele dizia? Ah, Viviane, toma um chazinho de maracujá, alguma coisa, um suco que você vai dormir. Em nenhum momento o doutor Josias disse que havia algo errado? Nenhum. Ele nunca reconheceu? Nenhum momento. Eu falei assim, doutor Josias, eu vou precisar de uma enfermeira, porque olha como é que tá. Ele falou assim, não, imagina, lava com sabão e água. Em nenhum momento, ele é muito frio. Até que ponto o doutor Josias Caetano estaria sendo vítima de denúncias injustas? É o que continuamos a investigar. E se ele dissesse que foi apenas uma fatalidade? Algo que pode acontecer numa cirurgia? Não foi fatalidade, porque não foi só comigo. Ele sabe que não é fatalidade, que é uma negligência dele, que ele precisa parar. Caroline Santos, 28 anos, cirurgiã dentista. Ela é uma jovem doutora apaixonada pela profissão. Está acostumada com a mesa de cirurgia. Mas quando esteve do outro lado como paciente, saiu traumatizada. É o que ela diz. O que fez a senhora confiar no doutor Josias? Olha, eu vou ser sincera com você, não me fez confiar. Eu fui pelo Dr. Josias pelo valor. E muitas mulheres. Muitas mulheres. Era uma mulher entrando atrás da outra. Quanto a senhora pagou? Eu paguei em torno de uns 7 mil reais. Qual era a sua expectativa? Ficar com seios grandes, bonitos. Totalmente ao contrário do que ele me deixou. Como profissional da odontologia, a senhora tem um conhecimento sobre medicina também. O que a senhora observou em todo o procedimento? O que mais me chamou a atenção foi as suturas. As suturas muito feias. Quanto tempo depois da cirurgia começaram os problemas? 6 dias depois. Que problemas? Abriu o ponto. Começou a abrir os pontos. Na hora de pedir ao médico uma orientação, mais uma surpresa. Que solução o doutor Josias ofereceu à senhora? Nenhuma. Mesmo Vai depois pra casa, desse quadro? Mesmo depois. Vai pra casa, usa rifocina, que é esse medicamento, e ele falou pra gente tomar whey protein. Só isso? Só. Hoje ela relata que as dores são tantas que a dentista quase não consegue trabalhar. Eu comecei a sentir muita dor no lado direito, que é o lado que o peito está maior do que o outro. Até hoje eu sinto dor. Eu trabalhando, sinto dor. Tem dias que eu tenho que fechar o meu consultório porque eu não consigo trabalhar. Quantas vezes a senhora ouviu do doutor Josias que estava tudo normal? Eu acompanhei uns 6 pós dele. Eu fui. Ele sempre dizia? Ele sempre dizia que era normal.
Caroline conta que já não se reconhece mais diante do espelho. Hoje, como é que a senhora está? Hoje eu estou assim, um seio maior que o outro, os seios caídos, flácidos. Um médico negligente ou um médico injustiçado? Eis a questão. Com os pontos abertos, eu não pude pegar o meu filho assim, nem abraçar. Eu fiquei acho que uns 2 meses. Ele vinha pra cima de mim, ô mamãe, posso te dar um abraço? E eu, não filho, não pode. Com medo dele machucar o meu seio e piorar a minha situação. Acho que a parte que mais doeu pra mim disso tudo foi isso. Josiane, 38 anos, cabeleireira. Em julho, ela procura o Dr. Josias para remover o excesso de gordura e pele do abdômen. Ela mostra o resultado da primeira cirurgia. A foto impressiona. Olha como eu fiquei. A gente procura levantar a autoestima, fazer uma estética para ficar melhor, não nessa situação. Nesse momento da foto, eu tava com uma tristeza imensa. A autoestima lá embaixo, porque eu ia pro banheiro, chorava, passava mal, dava calafrio, ficava gelada. Pedi ajuda para minha filha, porque o meu marido não tinha coragem de ver. A cabeleireira passa por uma nova cirurgia em setembro. Isso deveria ter sido uma correção na primeira cirurgia. Era para ser uma correção da primeira cirurgia. E a senhora ficou pior. Fiquei pior. A senhora está totalmente convencida de que o médico errou. Errou. Errou em que sentido? Errou em a gente procurar uma estética e sair deformada. 2 meses depois, a ferida de Josiane continua aberta. Ainda estou assim. Difícil segurar as lágrimas. Dores que a gente de ir pro banheiro chorar, os filhos não veem. A senhora não se conforma. Não me conformo, eu sempre costumo falar pro meu esposo, né? Fui ficar bonita, fiquei feia. Se olhar no espelho, você vê seu abdômen nessas condições. Como é que tem sido sua vida nos últimos tempos? Muito difícil. Difícil demais. A senhora culpa o Dr. Josias por isso? Sim. Patrícia Oliveira, 39 anos, microempresária. Mais uma mulher que acusa o Dr. Josias. Onde está a verdade? Como é que a senhora procurou o Dr. Josias? Eu fui indicada. Qual era a sua expectativa? Ficar bonita, né? O que foi prometido à senhora? Eu fiz abdoplastia e lipoescultura. Daí, com 15 dias, daí abriu a cirurgia. Patrícia revela que só não morreu porque procurou ajuda. Ele foi lá e falou assim, não, é tudo normal, você só volta para casa, continua o tratamento normal, né, passando a pomada, tudo bonitinho. Falou para mim que a ferida ia fechar em 60 dias. Se eu não tivesse corrido com a moça da drenagem que estava fazendo drenagem em mim, eu teria ido a óbito, porque ela disse que já estava perto do meu rim. Já estava necrosado, estava tudo aberto. Eu ia tomar banho, eu ia com a mão na barriga, porque eu não conseguia tomar banho, tinha que dar banho em mim. Ela documentou tudo, fotografou e pediu explicações para o médico. Falei para ele como que ia ficar, né? Qual foi a resposta? Que era só para eu ficar observando. Que ia secar, ia virar ferida, só. Mais nada. Isso aconteceu? Não, continua vazando. Até hoje, Patrícia está com o corte da cirurgia aberto. O que mais deixou a senhora revoltada? Ah, porque na verdade a gente busca a felicidade, né? Ficar feliz com o que a gente faz, né? A gente se sentir bem, na verdade. Pôr uma roupa, pôr um biquíni. Que na verdade eu fiz só pra tirar a pochete mesmo e ficar com o corpo modelado. Na verdade, não ficou desse jeito que era pra ficar, porque tá manchado o corpo. Não pode fazer nenhum procedimento por causa da cirurgia, porque não fechou ainda. Em algum momento ele admitiu para a senhora ter cometido um erro? Não. A senhora está muito revoltada? Muito. Muito, porque, na verdade, o que ele prometeu, ele não cumpriu. A paciente Flávia registrou a imagem do Dr. Josias Caetano em ação. Qual é, afinal, o outro lado da história? Ele roubou meus sonhos. O que era para ser
uma alegria, uma renovação na vida da gente, não, ele destrói a vida da gente. A minha vida ele destruiu. Essa pele morta que tá na frente desse buraquinho, ela vai ter que cair. Essa pele branquinha aqui tá morta. Como vimos, são acusações extremamente graves contra o cirurgião plástico Josias Caetano. O que ele tem a dizer sobre tudo isso? Bem, ele não quis dar entrevista, mas a sua defesa se manifestou. Por meio de nota, os seus advogados argumentam que Josias não teve responsabilidade nos resultados desastrosos de dezenas de operações. Procuramos o Dr. Josias Caetano, que chegou a marcar uma entrevista comigo, mas em seguida preferiu se manifestar por uma nota. Os advogados do cirurgião afirmam que ele se formou em medicina na Universidade de São Paulo em 1994. Em 2000, concluiu a residência em cirurgia plástica também na USP. E está registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo como cirurgião plástico. Checamos que o registro do médico está ativo no CRM. Na nota, a defesa do Dr. Josias Caetano declara que cirurgia plástica, infelizmente, não é uma ciência exata e que em todo procedimento há riscos. Essas intercorrências não são reconhecidas como erros médicos. São reações inesperadas do corpo humano. É o que sustenta a defesa do Dr. Josias. O cirurgião apresenta estudos que, segundo ele, comprovam que essas intercorrências médicas provavelmente tenham atingido as denunciantes. Segundo o documento, justamente pela possibilidade desses problemas, o médico aconselha suas pacientes a lerem e assinarem o termo de consentimento e um contrato onde fica expresso que nenhum médico poderá garantir o resultado cirúrgico pretendido. Os advogados ressaltam ainda que existem causas externas que interferem no desfecho da cirurgia, como os cuidados com a higienização e com a troca de curativos. Práticas que, diz o texto, são de responsabilidade do paciente e sobre as quais o médico jamais terá o controle. Segundo o Dr. Josias, apesar da importância dos acompanhamentos nos pós-operatórios, a maioria das pacientes que o acusam de negligência abandonaram os procedimentos. A nota conclui: o cirurgião plástico não pode ser responsabilizado caso a paciente não leia os documentos e termos que assina. Além de que, cada organismo reage ao procedimento cirúrgico de um jeito. Todas as nossas entrevistadas registraram boletins de ocorrência e abriram denúncias no Ministério Público. Que responsabilidade a senhora atribui ao Dr. Josias? Todas as responsabilidades do que aconteceu comigo, foi ele que foi responsável por tudo. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Eu só quero justiça. Quem é o Dr. Josias para a senhora? Ele é um mutilador, ele destrói sonho, ele acaba com as mulheres. O que vem à mente num momento como esse? Eu acredito que vai haver justiça. Tem que haver justiça, porque a gente não tá falando mentira, a gente não quer defamar ele, não, a gente tá falando verdade. É verdade, é coisa que aconteceu e que tá acontecendo. Mulheres que sonham, que se programam financeiramente, chegam lá cheias de sonhos, igual eu cheguei. E todas as vezes que eu fui no retorno, tinha mulheres debilitadas igual a mim, sofrendo e mutiladas igual a mim. Se o Dr. Josias estivesse sentado aqui nessa cadeira onde eu estou nesse momento, o que a senhora diria a ele? Que ele pare de fazer cirurgia, de estragar a vida das outras mulheres, que as outras mulheres vejam essa reportagem, não passe com ele. E é isso, que a justiça seja feita. A senhora vai até o fim? Vou até o fim. No dia em que encontrei o advogado José Beraldo, ele já representava 9 das mulheres que se declaram vítimas do Dr. Josias Caetano. Mas esse número foi crescendo. Já chega a 31.
Por que o senhor considera o Dr. Josias Caetano responsável pelas sequelas que essas mulheres apresentam? São várias mulheres, de modo que nós verificamos todo o proceder dele, antes da cirurgia e pós-cirurgia. Nós verificamos que ele erra, persiste no erro e não procura reparar aquele erro. O advogado afirma que, diante da gravidade da situação, pediu a prisão preventiva do médico, que, entretanto, continua trabalhando normalmente. Inclusive, continua fazendo cirurgias plásticas, como sempre fez. Várias medidas estão sendo tomadas. Medidas criminais, com boletim de ocorrência, mostrando a incúria médica, a inaptidão legal, um erro crasso e, mais ainda, o aspecto criminal. Já representamos junto à Promotoria de Justiça pedindo a prisão preventiva dele, Cabrini. Ele coloca em risco a ordem pública, novos pacientes, ou seja, ele vem praticando uma sequência de delitos. E além da ação de indenização para reparação dos danos estéticos e danos morais. Outras mulheres que acusam o médico Josias Caetano me enviaram vídeos com seus relatos. Eu estou na luta para poder refazer a minha cirurgia. Ele me deu alta e a minha barriga continua torta e a minha cicatriz horrível. Eu só quero justiça. Também sou uma das vítimas desse médico mutilador Josias Caetano. Eu também sou uma vítima de mutilação. Nesse caso que acabamos de mostrar, as acusações feitas são contra o cirurgião plástico Josias Caetano, que se recusou a dar entrevista. Ele chegou até a marcar uma conversa conosco, mas depois desmarcou. E agora veja uma matéria onde especialistas alertam para os riscos de realizar procedimentos estéticos com iniciantes. Na busca por um rosto ou corpo mais bonito, muitas pessoas têm sido atraídas por anúncios de procedimentos estéticos a preços mais baixos. Geralmente são oferecidos por profissionais que estão aprendendo uma nova técnica e aceitar fazer aplicação como cobaia muitas vezes envolve riscos. Já pensou em ser uma espécie de rato de laboratório? Emprestar o rosto e o corpo para que estudantes possam testar habilidades? Muita gente está passando por experimentos como esse sem prestar atenção nos riscos. Essa é a Rafaela antes de fazer a rinoplastia, um procedimento para remodelar a estrutura do nariz. Ela queria corrigir um pequeno detalhe na aparência, mas acabou ganhando um grande problema. O produto, ao invés de ser injetado na pele, ele foi injetado dentro de um vaso. Pegou a vascularização, né, a artéria da asa do nariz, a dorsal do nariz. Rafaela foi convidada para fazer o procedimento com um dentista, que ainda estava estudando sobre as técnicas da rinoplastia. Ela se voluntariou como cobaia para que o profissional pudesse testar o que tinha aprendido. O preço era mais acessível, mas não valeu a pena. Rafaela processou o dentista e fez 5 cirurgias reparadoras. 2 anos depois, ela ainda usa curativos. Repor a cobertura cutânea. Beleza. E quando houve a aceitação, né, o enxerto pegou tudo direitinho, a gente começou a fase de recompor tecido gorduroso, recompor cartilagem. Então, a gente tirou cartilagem das orelhas e colocou um pouco, a gente fez retalhos da bochecha para repor uma espessura maior também de pele. E fiz lipoenxertia, tirei gordura da barriga para colocar lá. Utilizar pacientes como cobaias para tratamentos estéticos é uma prática cada vez mais comum e que preocupa entidades médicas. Nas redes sociais, há diversos anúncios de clínicas que procuram pacientes para serem testados. Tem técnicas para camuflar estrias, aumentar os lábios e melhorar a aparência das gengivas. Nos passamos por pacientes interessados e conseguimos contato com um desses locais. É simples ser cobaia de um estudante. Você precisa mandar uma foto do procedimento que você quer fazer no WhatsApp, a gente avalia. E aí é um valor um pouco abaixo, né? Isso, exatamente. Quem faz o procedimento é quem está fazendo o curso, é aluno.
Segundo a última pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, entre 2018 e 2019, o número de procedimentos não cirúrgicos subiu quase 40% no Brasil. É que muitas pessoas fogem dos hospitais e procuram intervenções que acreditam ser menos invasivas e mais seguras. Mas será que são mesmo? Quem não quer ficar mais bonito, né? Muita gente até pensa em fazer procedimentos estéticos, mas desiste da ideia porque os preços costumam ser altos. Mas e se fosse possível fazer pela metade do valor? Aí sim, pode valer mais a pena. Ah, mas tem uma condição. O profissional ainda está aprendendo as técnicas. E aí, você se arriscaria? A Gabriela queria aplicar toxina botulínica no rosto para aliviar as linhas de expressão e achou que não teria problemas em ser cobaia de uma farmacêutica, que era recém-formada em um curso de estética, mas foi um engano. Ela era farmacêutica e começou a aplicar o Botox, né? E aí foi indicação de amigos, assim, a gente acabou fazendo uma parceria. Ela era recém-formada, vamos dizer assim, num curso. Então, eu acabei sendo cobaia por ser um preço mais baixo. A aplicação acabou paralisando uma das sobrancelhas. Segundo Gabriela, a farmacêutica dizia que não tinha o que fazer para consertar o problema. Então, eu perdi bastante a expressão, né? Só levantava uma sobrancelha, foi horrível. Esse médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que não há proibições sobre o uso de cobaias para procedimentos estéticos, mas é preciso ter muito cuidado. Apenas médicos têm capacitação para fazer alguns tipos de procedimentos nos clientes. Outros profissionais podem não garantir segurança caso algo dê errado. Quando um procedimento desse ele é realizado por um médico, ele tem um conhecimento maior em relação à anatomia e, principalmente, quem for realizar um procedimento, ele precisa saber tratar a complicação desse procedimento. Seria algo como se eu, como médico, se o meu conselho falasse hoje, olha, doutor, você pode construir uma ponte, tá? Eu não sou engenheiro. Tá? Então, quem que vai tratar uma complicação? Quem que vai tratar uma doença? Quem vai tratar uma alergia? Um angedema que vai fechar uma garganta porque teve uma alergia a um produto? Isso é o médico. O médico explica que intervenções estéticas mal feitas podem ter resultados desastrosos e, nos casos mais graves, até levar à morte. Existem riscos de oclusão arterial, oclusão de nervos, risco dessa substância ela entrar nessa artéria ou numa veia e ir para áreas de risco, como para o cérebro e causar um AVC. A recomendação para pacientes que fizeram procedimentos mal sucedidos é procurar um médico e registrar boletim de ocorrência. Quem já passou por uma experiência como essa faz um alerta. A gente vê acontecer ainda muito, né? Das pessoas irem pelo preço ou em troca de permuta. Não seja cobaia e assim, procure não baseado em quantidade de seguidores, em antes e depois. Parece que só quando acontece com você é que você realmente para refletir. Agora, um outro assunto em destaque. Atenção, mulheres, sobretudo as que gostam de unhas de gel e gelinho. Ao tratar da beleza, é preciso avaliar o custo-benefício. Entenda agora quais os riscos para a saúde do uso por longo período de tempo do catalisador para secar e fixar o verniz sobre as unhas. Você gosta de estar em dia com a beleza? Com as unhas bem feitas? Quem não? De facto, ficam lindas. Mas atenção, há certos procedimentos de beleza que podem acarretar riscos para a saúde.
A moda das unhas de gel e gelinho já ganhou terreno aqui em Cabo Verde. Vira e mexe, observa-se meninas e mulheres com unhas longas e pintadas no capricho. Umas coloridas, outras com desenho e tantas outras discretas. São pinturas que ficam lisas e perfeitas e dura muito mais tempo do que o verniz normal, que só aguenta no máximo uma semana. Quero pintar a unha e fica bonita. E você costuma pintar a unha, Mari? Normal, gelinho, qual que é a preferência? Gelinho, normal, conforme o bolso está. E na penta costuma fazer gelinho. Na mão está fazer gelinho, está fazer gelo. Mas normal que está fazendo para morrer de horas que bate fazer trabalho de casa e está assim. Por isso que antes de tinha gel com gelinho, eu gostava de pintar a unha de mão para morrer e que demora choco, que vai fazer trabalho de casa e está assim. Ainda que tinha a unha sempre bonita para morrer, você sente a autoestima lá de riba. Você sente uma pessoa mais bonita e sempre que qualquer coisa que você faz, posição para foto, você mostra a unha, sentindo. Sempre se gosta de pintar a unha. Pois é, esta é uma das vantagens. Faz as mulheres se sentirem bem aparentemente. Elisângela Barros procurou a manicure para fazer a manutenção das unhas de gel, que são uma técnica de manicure em que é aplicado um gel sobre as unhas para fazer a construção e alongamento e depois passa pelo catalisador. E esse alongamento exige cuidado para se evitar lesões ao desempenhar as tarefas do dia a dia. Hoje na calça sapato é rinca. Vamos calçar a sapatilha, já tive que sair. Já para o gelinho, se usa um verniz diferente do verniz normal, porque precisa passar pelo catalisador para fixar e secar. Após o processo, a aparência fica muito atrativa. Nessas duas técnicas, gel e gelinho, para as unhas ficarem perfeitas, as clientes têm de meter a mão nessa pequena máquina conhecida como catalisador. Mas aí é que mora o perigo. O raio emitido por essa máquina para secar as unhas não faz bem para a saúde. É certo que as unhas perfeitas ajudam a levantar a autoestima das mulheres, mas é preciso ter cuidado, porque o processo que leva a essa perfeição das unhas de gel e gelinho é agressivo. Tanto é que muitas mulheres ficam com as unhas quebradiças, fracas e por vezes com dores, revela a manicure Jandira Monteiro. A mesma garante que tem aconselhado as suas clientes a fazerem uma pausa entre uma pintura e outra. Só com unha de gel, apoio outro, até com unha tão machucado, pessoas também. Por exemplo, que a cliente, por exemplo, que tem estado, está atende, tu fala, como que está descansa, unha não, que tem que descansar. Aquele profissional que te atendeu e tem que aconselhar a descansar, e tem desvantagem. E tem tempo que você tem ele, tem tempo que tem que fazer manutenção, e tem tempo que tem que deixar de usar para descansar a unha, porque tem que usar frequentemente. É um processo um bocadinho agressivo, mas se está falando tudo aquilo que não está põe sobre o nosso corpo, que tem que ver, tem uma consequência. E não está falando, tem que descansar a unha, não, tem que não, até pinta. Não está briga, até pinta, tem que descansar a unha, que é limite que tem que descansar. Para hidrata, pelo menos com na água, creme, até hidrata, você põe um fortificador e com o tempo você torna fácil. E a minha cliente me quita mana nessa. Se não for descansar, tem que dar descanso. Mas infelizmente há aquelas desobedientes que preferem aprender com as consequências, refere a manicure, que aconselha a todas a primarem pela saúde em primeiro lugar. Tive um senhor que falou, não, já não quero pintar, e me falou que tem que descansar unha com unha, só tinha uma guarda, e que está com suporte, nem por exemplo, para lixar a unha. A dias noites tinha uma desesperada para morrer dele conselho, e quis pôr para mim, tinha um coque, tinha que estar e bati mão na máquina de bate, e que a unha sai, e acaba por sair com o tudo, e tive que dar febre. Tudo tem, por isso que tudo tem consequência. Não está acreditando nas unhas bonitas, sim, embelezar, mas evita o uso de catalisador. E atenção,
Na hora de remover gel e gelinho, é preciso também ter muito cuidado para não dobrar as consequências para a saúde. E a remoção de gel que não usa acetona puro ou a remoção removedor de gel, que é para remover gel, para gel é um produto que está permitindo construir unha qual modelo, lixa e tudo, ao contrário de gelinho. E remove gelinho com acetona puro, põe no algodão, põe papel alumínio, alumínio está quente, depois põe naquele raio ultravioleta, é aconselhável, então é prejudicial à saúde. O uso de catalisador sobre as unhas por longo tempo pode matar as células da mão, adverte especialista. A luz ultravioleta que permite secar o verniz pode causar alterações no DNA e mutações na pele, revela uma pesquisa feita com células humanas e de camundongos, publicada na revista Nature. Esse processo de morte celular, de dano de DNA, né, que é o código genético das células, ele ocorre no nosso dia a dia. E existe um mecanismo no nosso organismo, tanto nos organismos dos animais em geral e no nosso organismo, no organismo humano, de reparo de DNA. Se esse reparo de DNA ocorrer, eu não tenho consequência nenhuma, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Quando esse mecanismo de reparo falha, é que eu posso ter a ocorrência de lesões da linhagem maligna. Pesquisa, uma exposição de 20 minutos das mãos no catalisador causou a morte de 20 a 30% das células. Já 3 exposições de 20 minutos provocaram a morte de 65 a 70% das células. Ainda são necessários mais estudos para saber se de facto existe um tempo de exposição seguro ao catalisador de unhas. Não está crescer bonita, mas não tem que pensar na nossa saúde. A nossa saúde que tem preço. Já se diz, a beleza custa. Mas quando custa a nossa saúde, não vale a pena. Eu costumo já esta flama, na pesquisa da flama, aquele raio é contra a nossa saúde. Às vezes, é uma questão foi beleza custa. E beleza custa, não está para, não está põe, mas depois não está para, não está descansa aquele tempo necessário, não está voltando a não põe. É por quanto tempo costuma ter descanso? Às vezes 2, 3 meses, até 4 meses. Não costuma descansar. E você falou outras pessoas que costumam sempre estar se preocupado com pôr suas unhas em gel, pôr gelinho. Tem algum conselho para isso? Então, recomendo as pessoas descansar para mais de. Se me está falando, está crescer bonita, mas não tem que pensar na nossa saúde. Para a nossa saúde que tem preço. E por falar em unhas, convém realçar que as esteticistas devem ter as unhas cortadas e as mãos sempre limpas na hora de tratar dos clientes, tanto para fazer limpeza de pele, depilação e todos os outros tratamentos em que as mãos são usadas. Não tem nenhuma unha naturalmente para morrer, nenhum trabalho que está fazendo que está exige e regra de esteticista própria que está permite para não ter alongamento, mesmo nas unhas que pode ser grande para morrer, e acumula bactérias, por exemplo, na limpeza de pele e a hora que não faz limpeza de pele, poros fica tudo aberto, então se não tem, mesmo que usa luvas, mas não tem que ter cuidado para mesmo que não fazer limpeza, aquele pele está exposto a qualquer bactéria, qualquer poeira, qualquer sujidade para inflamar. Às vezes a pessoa está fazendo limpeza de pele
ou mau cuidar, ou cuidados que ele tive depois, está falando assim, não, ele limpeza que pele, que faz que põe a roça, por exemplo, tá brota, tá mancha, mas talvez é cuidados que foi. Por isso, o esteticista, depilação, imagina se fazer depilação íntima, com unha, é nada higiênico. Então, portanto, não tem que esteticista esteticista tem unha, sem verniz, lixado, bem curtinho. Qualquer sujidade que está, tem que estar lá para morrer, tem que estar lá antes de botar na cliente e depois de botar na cliente. Por isso que regra esteticista está permitindo. Uma hora, por isso também faz aquele faz, põe máquina sem manteiga, anda para logo. Nunca pode ter, minha unha está criando manas, nunca pode ter. Nós mãos, e principalmente unha, está carregada de bactérias. O nosso corpo exige cuidados diários e adequados. E é fundamental que cada um conheça o seu tipo de pele para poder usar os produtos adequados ao fazer a limpeza do mesmo. Limpeza de pele é adequado, usa produto para cada tipo de pele. Para cada tipo de pele, não tem que usar um produto adequado para esse tipo de pele. E para pele oleosa, é aconselhável fazer limpeza de pele e um mês. Para morrer de pele oleosa, se não sabe, tem poros dilatados e também se mais cuidado. E dia a dia, aconselhamento, por exemplo, dia a dia arranja e fazer uma limpeza. Mora que não está fazendo, usa aquele sabonete de limpeza ou leite de limpeza, depois não põe tônico, não esfolha, não põe um hidratante durante o dia, não põe protetor solar. E protetor solar não tem que retocar em duas horas. E de noite, não sabe, durante o dia, nossa pele apanha tchau poeira, tchau fumo. Então de noite não tem que fazer o mesmo processo. E põe uma máscara, depois de noite põe um hidratante para molhar a pele de noite que está descansa. Então aquele princípio ativo que está naquele creme é de noite que está absorve que está fazendo efeito. Então, portanto, é cuidados que não tem que ter. Para morrer também avaliar tipo de pele, não tem que conhecer nosso tipo de pele para não saber que tipo de produto que não está usa para causar mais problema na pele, para não saber tudo aquilo que não está usa em excesso, maquiagem, nunca traz direito, e está fazendo mal para a pele. Perante tantos prejuízos já provados pela ciência, só vale a pena seguir as recomendações dos especialistas e primar pelo seu bem-estar. O ditado diz que a beleza custa, mas do que vale ficar bela e com tantos prejuízos para a saúde? Bem, uma reflexão que cabe a cada pessoa fazer. E terminamos o contato direto desta semana. Boa noite e fique na companhia da Record TV.